Te apresentamos de uma forma especial, declaramos que é um tempo propício para tu falar conosco, declaramos que todos os nossos sentidos espirituais, emocionais e físicos estão totalmente abertos para te perceber, para te ouvir, para te enxergar, para te experimentar. Pai, nós nos colocamos debaixo da tua cobertura, da tua autoridade, da tua paternidade, nós nos submetemos a ti e nós declaramos que nós não ouviremos nenhuma outra voz a não ser a tua voz. Nós calamos agora, na autoridade do teu santo e poderoso nome, a voz de Satanás e seus demônios, mas também calamos a nossa própria voz interior, a voz do nosso eu, do nosso ego. Essa voz nós não a ouviremos, mas nós declaramos que ouviremos somente a voz do teu Espírito Santo, diretamente a voz do Pai. Essa é a única voz que tem legalidade e liberdade para falar conosco. Por isso nós te agradecemos e também cremos que não seremos atacados, não seremos retaliados, não seremos colididos. Nada que diz respeito a nós, nem nossas vidas, famílias e bens, nada será tocado, porque estamos debaixo da tua cobertura. Nós declaramos que é um ambiente livre para tu fluir, para tu falar, para tu se manifestar. E nós também, Deus, declaramos que nós nos revestimos para esse combate, com os teus dons, com a tua armadura destinada para nós. O Senhor libera para nós as patentes espirituais corretas para esse combate. E nós vamos, mas vamos junto contigo. O leão de Judá vai rugindo à nossa frente. E nós queremos, assim como eu sempre te digo, também declarar, Pai, que eu não quero, por isso não me permita te atrapalhar em nada. Mas eu quero apenas me juntar a Ti mais uma vez e colaborar com aquilo que Tu já tinhas para fazer, aquilo que Tu já querias fazer essa tarde. Então, se necessário for, mais uma vez, que eu saia de cena, que eu me cale, que eu entrego o controle, o domínio de tudo em Suas mãos. Fica à vontade para falar, para ministrar do seu jeito, porque o seu jeito é sempre o melhor. E nós queremos do Teu jeito. Pai, muito obrigado. Continua conosco, nos direciona nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amém? Tem o slide aí de ontem, não tem? Dá para ir colocando aí para mim, por favor? Isso, muito obrigado. Pode passar um aí. Estamos falando, volta um. Estamos falando sobre redescobrindo a nossa identidade real. Então, desde ontem, você que está... Quem está aqui a primeira vez? Faça assim, só para eu saber. São menos pessoas, mas vamos relembrar algumas coisas. Ontem nós começamos falando sobre uma mesa e uma cadeira. Não é isso? Quem lembra? Você nunca mais vai olhar para uma mesa e para uma cadeira da mesma forma, não é? Fala a verdade. Então, nós começamos falando sobre essa questão de pessoas versus objetos. Nós devemos entender que pessoas têm valor, objetos têm preço. Você não tem preço, você tem valor. E nós devemos continuar falando sobre isso. Nós falamos, por exemplo, sobre o termo usar, né? A gente brinca tanto sobre isso e vai continuar brincando, porém brincando de uma forma muito séria. Porque Deus, Ele não vai te usar, mas Ele vai estar com você todo o tempo. Ele será contigo. Essa é a promessa dele para nós. E aí, quando nós olhamos para isso, nós devemos nos lembrar que, por que entendermos isso? Por que investimos tanto tempo falando sobre isso? Para a gente mudar o nosso conceito, para a gente mudar o nosso entendimento, para a gente poder, então, mudar o nosso relacionamento. Passa aquela imagem para mim, por favor. O que está escrito aí? Conseguem ler todos? Amém. Presta atenção nessa imagem. Tem uma mulher queimando uma carteira de identidade, não é isso? Se você olhar bem, você vê que existem várias marcas digitais pelo corpo dela. E aí, o que isso quer dizer? A gente pode buscar várias interpretações para essa imagem, várias situações.
Quando a gente fala de abuso, a gente não está falando somente de abuso sexual, isso é o mais profundo. Mas a gente está falando de várias formas de abuso. E às vezes até o que a gente chama de abuso sexual é muito mais além do que aquilo que a gente imagina. Porque a gente pensa normalmente num ato em si. Mas eu vou te dizer uma coisa. Uma criança de 5, 6 anos sendo submetida a imagens obscenas é um abuso sexual. Porque ela não tem estrutura, a sua identidade ainda não foi forjada dessa forma, para ela poder encarar essas imagens e essas situações. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa. Com autorização dos pais, pegaram numa sala e reuniram crianças entre 6 e 8 ou 9 anos, se não me engano. Crianças, por algum motivo, já despertavam interesse para saber acerca de coisas de conotação sexual. E eles combinaram, com a autorização dos pais, reuniram essas crianças numa sala e iam mostrar cenas que tinham a ver com sexo. Não o ato em si, não o ato pornográfico, mas cenas de insinuação e cenas eróticas, com a autorização dos pais. E aí, assim que aquelas imagens foram liberadas, tiveram inúmeras reações. Algumas crianças viravam o rosto para baixo, outras colocavam a mão, outras queriam sair correndo, mas tinham crianças que simplesmente ficavam olhando aquilo como se fosse natural para elas. E, no meio dessa experiência, identificou-se crianças que já tinham sido abusadas, por exemplo. Crianças que já estavam despertas para esse sentido. E foi muitas coisas sendo avaliadas ali. Mas, com exceção dessas crianças, verificou-se o quanto aquela criança não estava preparada para ter acesso a esse tipo de informação, para ter acesso a isso de cena. Sabe por quê? Porque todo abuso fere a integridade da nossa identidade. E sexo é identidade. Né? Eu estou aí para ser pai. Então, quando você descobre que vai ser pai ou mãe, uma das primeiras perguntas logo de cara é qual é o sexo da criança, ou seja, qual é a identidade sexual dela. Só que é engraçado que, tudo bem que as coisas estão avançadas, né? Mas às vezes tem um mês só de gravidez e eu pergunto, já sabe o sexo? Rapaz, mas já está avançado demais, né? Não vamos exagerar também. E aí, quando a gente olha para isso, teve, por exemplo, várias interpretações dessa imagem. E teve uma pessoa que falou, por exemplo, na verdade, essa moça é um homem que mudou de sexo e ela está queimando a sua identidade para anular o seu passado. Houveram inúmeras interpretações. Eu não quero que você tenha uma interpretação dessa imagem, mas eu quero que você entenda o que essa imagem representa. Que tudo aquilo, o que é abuso? É tudo aquilo que vai além, tudo aquilo que extrapola a minha integridade. É tudo aquilo que vai contra aquilo que eu realmente quero ou não fazer, ou que eu consigo ou não fazer. Há pouco tempo também, no Paraná, infelizmente, uma cidade próxima a Cascavel, uma professora pegou sua classe lá de alunos também, entre, não lembro a faixa de idade, mas no máximo 10, 11 anos de idade. E ela propôs aos alunos uma experiência. Ela falou para eles o seguinte: saiam daqui, hoje à tarde, e você, menino, beije uma menina e um menino. Você, menina, beije uma menina e um menino. O que você gostar mais é o que você é. Se você, menina, que beijar uma menina e você achar isso mais interessante, é porque, na verdade, essa é a sua identidade sexual. Se você, menino, beijar uma menina e achar mais interessante do que a menina, essa é a sua identidade sexual. Isso é abuso. E nós precisamos nos levantar em relação a isso. A identidade de gênero. Por quê? Não existe. Nós nascemos com a nossa identidade sexual claramente definida. A Bíblia diz que homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou. Você não adquire, você não descobre, você não muda. Mas então por que isso acontece? Porque a nossa identidade sexual é mudada, ou nós a queremos mudar? Por causa
de muitos abusos sofridos. Porque isso fere a integridade. Em alguns casos, a pessoa deixa de saber quem ela é. Por quê? Porque, na verdade, ela nunca soube de fato. Isso só vai comprometer algo que ainda está em formação. Estão entendendo? E eu creio que, como igreja, por que estamos falando sobre isso? Porque devemos falar, precisamos falar. Porque alguns assuntos, eu sei que aqui não, graças a Deus, né? Mas em outros lugares, aí, Rio de Janeiro, Paraná, isso é tabu. A gente não pode falar sobre isso enquanto igreja. Só que se a gente não fala sobre isso enquanto igreja, se a gente não fala sobre isso enquanto pais e filhos, se a gente não fala sobre isso enquanto família, aí fora fala, só que fala do jeito errado, com o ensino errado, com a conotação e a motivação erradas. E somente quem tem o pai verdadeiro vai ter a motivação e a conotação verdadeira para falar do jeito verdadeiro sobre isso. Amém? Então nós precisamos falar. Talvez eu, em alguns momentos, vá te escandalizar um pouquinho, mas não fica chateado comigo, não. É para o nosso crescimento e edificação. Amém? Passa aí, por favor, só para me lembrar uma coisa. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ok, deixa aí. Essa frase de um grande pensador chamado Mark Twain diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Por que você nasceu? Por que você está aqui? Quem sou eu? Quantos consultórios cheios de pessoas querendo achar a resposta a essa pergunta? E você que está aqui sabe. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela aí, quem é você? Só para entrar no ritmo, quem não estava aqui ontem, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, eu sou filho. Você é filho. Essa é a sua identidade pessoal, mas essa é a sua identidade essencial. Só que essa identidade vai sendo construída. E eu queria, para a gente não gastar tanto tempo relembrando algumas coisas, você que está aí hoje, converse com quem está do seu lado aí, depois, não agora, por favor. E aí, busca algumas informações aí. Mas você não se preocupe, você que está aqui hoje, não esteve ontem, tem muita coisa ainda para a gente conversar, para a gente ouvir. Amém? Vamos lá. Eu acho que vai ter que passar. Passa aí só para mim relembrar uma coisa. Ver se eu vou... Não, pode voltar. Deixa lá na frase. Vamos falar disso agora não. Quando a gente fala sobre identidade, ontem a gente falou de alguns conceitos, e esses eu quero te relembrar. Tanto você que esteve ontem, quanto você que está aqui hoje. Nós falamos que uma máxima sobre identidade é que você não precisa fazer nada para se tornar alguém. Mas tudo que você faz tem que ser um reflexo de quem você é. Porque por ser, aí você faz do jeito certo. E nós também falamos que só tem autoridade quem tem identidade. Por quê? Porque a autoridade ele não vem dele, a autoridade ela está nele. Então, se estamos nele, se sabemos quem somos, se sabemos que como filhos temos direito à herança, mas também temos responsabilidades, porque o filho ele tem direito à herança. Como falamos ontem, o problema é que o filho só quer a herança, mas não quer as responsabilidades, não quer o trabalho. Mas nós temos direito à herança. E por que a gente fala tanto sobre essência? Por que a gente voltar à nossa essência? Falar sobre essa identidade essencial de filhos? Porque a gente tem tantos conceitos que a gente precisa redescobrir ou trabalhar do jeito certo. Porque às vezes a gente fica falando até aquilo que é certo na ordem errada. Nós aprendemos, por exemplo, enquanto criança já, no colégio, que nós somos corpo, alma e espírito. Tá certo? Sim ou não? Vamos à nossa enquete gospel. Quem acha que estamos certos nisso, levante a mão.
Pessoal é engraçado. Quem acha que não, levante a mão. Quem não acha nada, terceira opção, levante a mão. Tem uma galera. Então nós somos corpo, alma e espírito. Você acha que isso está certo? Sim? Está certo? Mais ou menos. Nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. E aí, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto, sim. Por quê? Depois eu busco o texto aqui, está lá em 2 Tessalonicenses 5 alguma coisa, 5:12, daqui a pouco eu lembro. Por quê? Porque como a gente acredita que a gente é corpo, alma e espírito, a gente valoriza em primeiro lugar o corpo. E aí eu olho mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Rapaz, pode ser, perdoe aí meninas, mulheres, pode ser um mau caráter, mas se for um gatinho, tá valendo. Pode ser, não vou usar, eu não sei se aqui é ofensa, mas vou falar, né? Depois corta aí na gravação. Pode ser uma biscate. Aqui é ofensa também, biscate? Mais ou menos. Mas fogata, tá valendo. A gente se preocupa demais com o exterior e menos com o interior. Por isso que a gente às vezes tem tantas crises também. Porque a gente acha que a gente é corpo, alma e espírito. Rapaz, você não fica um dia sem comer bem, mas você passa semanas sem ler a Bíblia. Não, eu sei que aqui, graças a Deus, não acontece. Dourados, muito menos nessa igreja local. Você tem dificuldade de fazer jejum, ainda faz dieta dizendo que está fazendo jejum, mas você não tem nenhuma dificuldade em comer tudo que você quiser. Eu sou natural do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o culto ao corpo é algo assim muito real, muito sério. Por quê? Porque é uma cidade praiana, então se valoriza muito a exposição do corpo, em detrimento de outros fatores. Você pode estar com a tua vida detonada, você pode estar com a essência ela toda corrompida, mas a casca está irrepreensível. E aí são muitos problemas formados. Porque a gente tem que entender isso, que nós somos espírito, alma e corpo. Porque nós entendermos isso, vamos valorizar essa essência. Nós vamos construir essa identidade de dentro para fora, e não ao contrário. Vamos nos relacionar da forma devida com quem devemos nos relacionar, para que isso seja formado e forjado em nós do jeito certo. Tudo começa no espírito, o restante são consequências. Tanto o emocional, que não pode ser separado do espiritual, quanto o corpo, que pode ser separado. Doenças que começaram na essência, no espírito, se fundiram na alma e chegaram até mesmo a denegrir o corpo. Mas todo mundo quer tratar os sintomas, o corpo, mas não quer tratar a causa, a essência. E aí é por isso que a identidade é abalada. Porque a gente está tratando só a imagem, que está refletindo, às vezes, algo que realmente está denunciando algo que precisa urgentemente ser resolvido. Mas está passando desapercebido. Porque, como na minha cidade, por exemplo, às vezes a casca está impecável. A casca está bem cuidada, está bem adornada. Mas a essência já foi manchada há muito tempo. Por isso que quando a gente pega alguns casos, que a gente vai falar daqui a pouco, está lá para frente, sobre problemas na nossa identidade sexual, por exemplo, é porque isso é apenas uma distorção aparente de algo que já foi distorcido lá dentro há muito tempo. E isso precisa ser lidado e encarado de uma forma responsável, para que a pessoa seja curada totalmente. E não apenas tente se maquiar algo. Não apenas, de novo, a gente comece a tratar o exterior, achando que resolvendo aquela aparência exterior, tudo vai lá ser resolvido. Exemplo de pais que às vezes que veem um menino, por exemplo, se tornando um pouco frágil, delicado,
diferente do que ele esperava do seu filho, e ele começa a tentar tratar só os sintomas. Começa a tentar tratar só a aparência. Senta direito, menino. Não, muda de roupa, muda de postura, mas o que está dentro não está sendo tratado. Isso não vai adiantar nada. Só vai ser, em alguns casos, mais um abuso. Não um abuso sexual, mas um abuso emocional, um abuso de autoridade. E tem um detalhe, quando a gente fala sobre isso, só tem um jeito da gente olhar para a identidade de forma certa, que é a gente começar a olhar para a origem. Porque muitas vezes você enxerga os pais através do filho. Tem pais que são idênticos, tem filhos que são idênticos aos seus pais. Às vezes o menino é idêntico ao pai, ou muito semelhante à sua mãe, ou a menina e vice-versa. Às vezes você vê, eu já vi algumas crianças por aqui, você olha e fala, rapaz, essa criança é filha de não sei quem aqui, porque é bem parecido. Se não for, está tendo algum problema, né, no sentido de como é que é tão parecido. Às vezes, não é aparência física. Eu tenho um amigo que ele não parece tanto com o pai, parece mais com a mãe, mas o jeitinho de pinguim de andar é igualzinho ao pai dele. Você vê os dois andando um do lado do... Assim você fala, rapaz, olha lá, pai e filho. Free Willy 1 e 2. Não vamos comparar, né? Eu ensinei isso ontem. E aí, só que quando a gente olha para esse sentido, isso é muito sério. Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque uma criança, por exemplo, ela aprende com as diferenças, não somente com as igualdades. Um filho, dentro de uma realidade de casa, de um casal, os filhos eles vão ler a linguagem dos nossos exemplos, não é a linguagem somente das nossas palavras. Não funciona esse faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E aí quando você olha para isso, você tem, por exemplo, uma casa, pai e mãe e filho. E o filho ele vai crescendo e aprendendo com as igualdades do pai, sentido aspecto físico, aspecto de posicionamento, de posturas, e às vezes com as diferenças da mãe. E a gente já vai falar melhor sobre isso. E é por isso que, embora a sociedade moderna, atual, tente, né? Tem até que falar baixo, né? Mostrar o contrário para nós, nunca vai funcionar. 2 homens cuidando de uma criança. 2 mulheres cuidando de uma criança. Por quê? Porque ela não vai ter as referências exatas de igualdade e de diferença. E ela vai olhar, em alguns momentos, ela vai ver 2 seres com a mesma postura, com o mesmo jeito de agir, com a mesma aparência, mas essa criança não vai encontrar, às vezes, um reflexo, porque ela vai olhar assim, ó, esse é igual a esse, e esse age assim. Mas eu, às vezes, não sou igual a nenhum dos dois, ou então eu sou igual aos dois, mas vai dar um curto-circuito na formação e forjar da identidade dessa pessoa. Por quê? Porque ela não vai ter o parâmetro de igual e diferente. Isso é sério demais, mas a nossa sociedade atual e moderna tem ignorado, não é bem a palavra, mas não tem se preocupado com as consequências disso, desde que essa criança não esteja sozinha, desde que essa criança... Mas não é essa a questão. A gente tem que entender que o processo de formação de identidade, ele começa a partir do momento em que você existe. Para Deus, a essência era antes, mas para nós, a partir do momento que nós passamos a existir, isso começa. Não é à toa que não é só a história da vovó e da mamãe, mas os estudos comprovam que uma criança ouve você quando você está falando com ela no ventre materno. E principalmente que ela diferencia a voz do pai da voz de outros homens. Que ela diferencia a mãe, né? Claro, está ali, né? Mas a mãe, a voz dela, de outras vozes. As reações são diferentes. Isso antes era apenas um conceito nosso, espiritual, emocional, mas hoje é um conceito biológico. Isso é comprovado em estudos. Existem vídeos muito interessantes que você pode comprovar
Não precisa nem comprar nada, é só chegar lá no Doutor YouTube e abrir que ele vai te mostrar esses diagnósticos. Só que é muito interessante isso, mas só que a gente precisa fazer isso em caráter espiritual primeiro e emocional, e olhar para essa origem, para saber onde tudo começou. Então, abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no primeiro capítulo. Vai passando mais os slides aí para mim, por favor. Vai passando, pode ir passando. Vai. Vai passar, passa. Deixa aí. Volta. Isso. Obrigado. Ok. Gênesis, primeiro capítulo. Todos abriram? Amém. O que você está vendo aí no telão? O quê? Nada. Rapaz, é impressionante essa resposta de bate-pronto, né? Nada. Você não vê nada? Nada? Folha em branco, já está melhorando, ó. Vejo nada, vejo uma folha em branco, o que mais? Não é aqueles negócios de... não sei nem se é de psicologia, depois meu amigo me corrige. Não é aquele negócio, mostra seus borrões e fala assim, o que você vê aqui? Aí o cara vê um morcego. O que você vê aqui? Um morcego de cabeça para baixo. O que você vê aqui? Um morcego voando. O cara só vê o morcego, mas tudo bem. O que você vê aqui? Nada. Perfeito? Nada? Nada, né? Gente assim se olhando, rindo, me olhando. Pensando assim, esse pastor é cheio de pegadinha daqui a pouco. Beleza, tá certo, você não vê nada. Eu não vejo nada, você não vê nada. Mas esse é o problema. Nós olhamos assim e não enxergamos nada. Mas Deus, nosso Pai, Ele olhou assim e Ele não viu nada. Ele viu uma grande oportunidade de começar algo a partir disso. E foi assim que nós fomos criados. No início de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face. Mas não quero ir para aqui. Vamos pular para a gente ganhar tempo. E vamos no versículo 26. E 27. Alguém quer ler aí uma voz forte aí para eu economizar a minha voz? Quer levantar ou sentado mesmo ler o 26 e 27 para nós? Amém. Ok? Antes da gente continuar, pensa numa coisa aqui. Um casal, quando é planejado, né? Planeja, quer ter o seu filho ou sua filha, e aí ele pensa assim, vamos ter um filho. Eles pensam, vamos ter um filho. E eu não sei hoje, mas no passado, quando se pensava isso, começava-se a planejar, a esperar tudo para a vinda daquele ou daquela que seria o seu filho, a sua filha, o seu herdeiro. Correto? E aí nesse planejamento, e às vezes a pessoa morava, por exemplo, num apartamento kitnet, só tinha um quarto, ela pensava assim, caramba, vamos ter que mudar de apartamento, porque agora vai vir uma criança. E aí começa toda uma programação na expectativa desse filho ou dessa filha que vai vir a nascer, que vai vir a fazer parte daquela família.
E aí, uma das coisas, imagina, esse filho está vindo e aí você quer preparar para ele ou para ela o melhor ambiente. E nesse ambiente a gente está falando de quarto. E aí começa toda aquela preparação. E hoje, média no 4º mês de gestação, você consegue saber o sexo, ou seja, a identidade daquela criança. E aí, já até você prepara aquilo para fazer nas cores que você idealiza para aquela menina, para aquele menino. Só que no passado não era assim tão fácil. Nem tinha esses recursos. Hoje tem até 3D. Tu já olha lá o molde, antes de vir, você fala, rapaz, o pai, né? Já olha e fala, não, esse aí é meu filho mesmo. Ó, isso aí tem a ver comigo. Mas no passado não era assim. Mas vamos pensar. Se soubesse, por exemplo, que era um menino, qual era a cor predominante, por exemplo, que queria fazer desse quarto? Qual é a cor? Azul? Chegou aqui também o negócio do azul, né? Se fosse menina, qual seria a cor? Rosa. Rapaz, de onde veio isso? De onde que a gente criou esse negócio, né? Que azul é a cor do homem e rosa é a cor da mulher. Outra coisa, esses dias tem professores aqui? Ok. Esses dias não, um tempo atrás uma professora aí me deu uma que falou, não é rosa, é róseo. Que rosa é a flor, róseo é a cor. Eu falei, obrigado, me ensinou. E aí, mas se não soubesse, como nesse tempo que não tinha recurso, que era menino ou menina, qual ia ser a cor do quarto? Qual era a cor predominante? Amarelo? Amarelo. Aqui está um pouco dividido. Tem verde, tem amarelo, tem branco, mas a maioria dos lugares é amarelo. Até aqui isso chegou também. Mas vamos esquecer cor. Mas vamos pensar numa coisa. Está vindo aquele ou aquela que vai ser o seu herdeiro. Você quer dar o pior ou o melhor para essa pessoa? O melhor. O melhor quarto, o melhor berço, o melhor, qual é o nome daquele negócio? Mosquiteiro, aqui fala assim também? Em outros lugares tem outro nome. E aí tem um monte de hoje adereços. No passado a mãe pegava a criança, chegava lá e blá, blá, blá. Agora tem que ter troca-fralda, tem que ter... Rapaz, é muita coisa. Jesus. Mas beleza. Esse é o cenário. Seu filho ou sua filha está vindo e você prepara o melhor para ele ou para ela. Então, eu queria que você olhasse para esse texto de Gênesis e enxergasse dessa forma. Deus, ele vai vir trazer o seu herdeiro à tona. Ele vai trazer o filho ou filha. Somos nós que estamos aqui, a humanidade. Mas antes, ele prepara o melhor. Ele prepara tudo. Ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria os animais para ele brincar, para ele dominar. Ele cria tudo isso. Tudo foi feito primeiro, para só depois ele trazer o filho. Para você que, como eu, no passado, eu era extremamente ansioso, sabe? Se tinha algo para ser resolvido, algo para fazer, algo que eu queria, eu já começava a me preocupar com aquilo assim há muito tempo antes. Tem gente fazendo assim com a cabeça. Sabe? Eu era extremamente ansioso. E um dia, um pastor amigo chegou para mim e falou, rapaz, por que você fica assim? Por que você é assim? Mas eu não sei, pastor, mas eu... Deixa eu te falar uma coisa. Já está tudo pronto. Amém? Deus já criou tudo. Não precisa criar mais nada. Como filho, é só você se apropriar. Então não vai ser feito, já foi feito. Então não tem que ficar desesperado, porque não vai sair do lugar. Às vezes a pessoa está até chegando a uma certa idade, está pensando, mas meu Deus, não acontece. Fica calmo, calma, tranquilo. Há tempo. Então, às vezes é uma coisa simples, sabe? Mas quando eu vi isso na época eu pensei, ele me mostrou aqui, biblicamente falando, é verdade, está tudo pronto.
Deus fez tudo primeiro. Só depois ele trouxe o homem. Mas primeiro ele aprontou tudo. Então, deixa de estar ansioso. Porque a ansiedade é pecado. Porque a ansiedade é, entre outras coisas, idolatria de sentidos. E desconfiança de que Deus realmente pode, vai ou não fazer algo. Só que ele já fez tudo. Por isso que, galera da música aí, não fica chateado comigo. O pessoal já sabe, quem me conhece. Eu vou falar algumas coisas aqui com música. Por isso que, se você canta aqui, não fique chateado comigo. Se você gosta, se o ministério ministra, não fique triste comigo. Mas eu odeio canções que dizem, por exemplo, que o melhor de Deus ainda está por vir. Porque não está por vir, já veio há muito tempo. E aí, quando você olha para esse cenário, tudo que Deus fez até a vinda do homem, Ele fez pela força da sua, o quê? Palavra, voz. Ele liberava palavras e acontecia. Haja luz, houve. Tudo era pela força da palavra. Jesus já atuando aí sem estar encarnado. Era a força da palavra, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós depois. Por isso que façamos o homem, porque é a Trindade reunida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí, depois de tudo isso, aí então vem a cenário o homem. Deus também falou, haja o homem. Foi assim que ele fez? Como que ele fez? Com as suas mãos. Deus tem mãos? Tem? Faz assim, ó. Olha as mãos de Deus aqui. Deus tem mãos. E hoje somos essas mãos. E aí Deus fez o homem, mas Deus fez o homem de uma forma diferente, diferenciada de tudo que havia feito antes. Ele tocou no homem, ele formou o homem. Eu até gosto muito e brinco com a impressão digital, que é um dos símbolos de identidade. Por quê? Porque eu brinco que é uma prova de que ele tocou na gente e ficou a marca aí. E aí, nesse processo, ele faz o homem de uma forma diferenciada, ele está querendo ensinar algo para a gente nisso. Quem pode ler para nós aí? Leia o versículo 7, por favor, do livro de Gênesis 2. Quem pode ler para nós, para a gente ganhar tempo? Gênesis 2, 7. Sete, 2, 7. Amém. Na minha versão diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivo, vivente. Mas primeiro ele formou. Só que eu quero te convidar para você olhar para essa dinâmica, para esse texto, de uma forma um pouco diferente. Porque neste exato momento, acontece algo muito importante aqui. Deus, ele fez tudo pela força da sua voz, pela força da sua palavra. Mas quando chegou no homem, ele fez diferente. Ele mostrou já nesse momento uma outra coisa que nós precisamos relembrar, que nós falamos ontem. Nesse momento aqui começa a exclusividade do homem, porque ele foi um ser exclusivo. Ele foi um ser feito de maneira única, diferente de todos os seres. E simplesmente, vale lembrar para aquilo que nós estávamos falando da ordem certa das coisas, falando de essência, que Deus aqui, olha para essa narrativa, ele não apenas sopra no homem o fôlego de vida, mas na verdade, ele se sopra dentro do homem, porque ele divide com o homem parte da sua essência. Enquanto existia apenas a casca, lembra? O corpo, ele não existia, ele não era nada. Mas somente como ele se coloca dentro do homem, somente quando ele divide com ele a sua essência, é que o homem se torna um ser vivo.
E nesse exato momento o homem se torna um ser exclusivo, um ser diferente de todos os outros seres que Deus tinha criado. Então, nesse exato momento, embora isso esteja implícito e a gente talvez não conseguisse enxergar dessa forma, nesse momento o homem adquire, junto com a sua vida, a sua identidade. Porque ele é exclusivo, ele é diferente de todos os outros seres que até então Deus havia criado. Ele se torna um ser único, diferente. E Deus dá para ele o presente mais importante que a gente precisa resgatar, que é a sua essência. Ela passa a fazer parte do homem. Então, nesse momento, Deus dá ao homem a sua identidade. Nesse momento, ele não se torna, ele nasce filho. Me explica uma coisa aqui. Alguém se torna filho? Sim ou não? Sim? Não? Não? Sim. Você se torna pai? Você se torna mãe? Você se torna avô? Avó? Tio? Tia? Mas filho ninguém se torna. Porque se você nasceu, você é filho de alguém. Você não se torna, você é. Você nasce filho. Ainda que você não conheça seus pais, depois alguém foi lá e te fez filho porque adotou você. Mas você já era filho de alguém. Eu queria, olhem para mim, não olhem para o texto. Que você, sem olhar para esse texto aqui, pensasse e me respondesse, nessa narrativa, Deus cria o homem, sopra em suas narinas, torna um ser vivente. Qual é o segundo ato imediato, mais importante que acontece nessa narrativa, depois de Deus tornar o homem um ser vivente? O que vem em seguida? Sem olhar para a Bíblia. Gente assim, ó. O que vem em seguida? O que você acha que vem em seguida? Você que é bom de Bíblia, já leu esse texto 500 vezes. Depois que Deus fez o homem, colocou no Éden. O pastor disse abençoou. Alguém pensa diferente? Imagem e semelhança, ele se tornou o momento em que criou, tá certo? Mas qual o segundo ato nessa narrativa importante? Deu autoridade ao homem. Pai, vocês são crentes demais, eu gosto de vocês demais. Oi? O admirou, legal. Quem mais? Oi? Nome? Ok. O pessoal é engraçado, ele fala, mas se esconde assim para eu não achar. Mas eu acho. Eu sou bom de visão. Você soprou? Não, tá certo. Então, fez isso, vamos lá. Ele fez, soprou, formou o homem, deu a ele o fôlego de vida, ele se tornou um ser vivente. Qual é a segunda coisa imediatamente após que acontece muito importante para o homem? Ó, eles até com autoridade, né? Deus fez a mulher. É isso? Sim ou não? Sim? Eu não vou nem fazer enquete aqui, porque o negócio está bem dividido mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa. Normalmente, quando eu faço essa brincadeira aqui, mesma quantidade, ou menos, ou mais, não importa a quantidade de pessoas. Normalmente, a resposta imediata é essa. Que a segunda coisa mais importante é que vem à cena a mulher. Só que existem coisas que acontecem antes de vir a mulher. Só que sabe qual é o nosso problema enquanto seres vivos, humanos? É porque a gente acha que a ordem natural da coisa, mais importante, é que veio a mulher. Então, na nossa ordem natural importante da vida, o homem passa a vida inteira atrás da mulher. E, no caso, a mulher atrás do homem. Porque a gente acha que essa é a ordem natural das coisas. Então, a gente pensa assim, olha, a partir do momento que eu me reconheci como homem, como ser vivo, agora a segunda coisa que eu tenho que fazer é achar a mulher. Ou, no caso da mulher, o homem. A companheira, o companheiro.
Vamos lá no versículo 15, por favor. O que está escrito aí? Amém. Versículo 15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e lavrar, cultivar. Então a primeira coisa que Deus faz é criar o homem, dando a ele uma identidade. A segunda coisa que Deus dá ao homem é trabalho. É um trabalho. Não é a mulher ainda. É trabalho. Que legal, né? Porque o trabalho dignifica o homem. Sabe o que a gente aprende com alguns princípios? É isso que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro lugar, primeiro de tudo, Deus dá ao homem a sua Ok. Segunda coisa, Deus dá ao homem, a gente brincou, né? Um trabalho, mas Deus dá ao homem uma missão. Vocação, chamado. É a segunda coisa que Deus dá ao homem. E aí lá no versículo 21 em diante, aí sim Deus dá ao homem a mulher. Companheira ou companheiro, no caso da mulher. Então, isso tem uma máxima para a gente, que a gente precisa entender sobre identidade. O que isso tem a ver com identidade, pastor? Tudo. Primeira coisa, você tem que ter uma identidade. Você tem que saber quem você é. Segunda coisa, você tem que ter um trabalho. Você tem que ter uma missão, uma vocação, um chamado. Para aí, então, você poder ter a mulher ou o homem. Ou seja, primeiro você tem que ser, para depois fazer. Saber o que você vai fazer. Para aí, então, depois, você saber quem vai ajudar você naquilo que você deve fazer. Mas sabe qual é o problema? A gente inverte tudo. Rapaz, era interessante, eu liderava, como eu já falei para vocês, adolescentes lá na igreja, quando era do Rio. E era muito comum. Os adolescentes vinham lá, né, conversar comigo, e aí um chegava, rapaz, é impressionante a gente ver a diferença entre homem e mulher, menino e menina. E aí vinha, né, Rio, né, aí vinha lá o adolescente falar comigo. Boné, aí chegava, né, quase trocando as pernas, aí chegava perto. Pô, Edinho, beleza? Eu falei, beleza. Queria falar um negócio contigo aí. Eu falei, sim, diga. Então, estou interessado aí numa menina, né, queria namorar. Ah, legal, o que você quer que eu faça por você? Então, quero que você, né, me ajude aí. Eu falei, tá. Deixa eu perguntar uma coisa. A pessoa sabe que você está interessado? Sabe. É correspondido? Sim. Então, o que você veio falar comigo aqui? Não, né, mas, pô, você, né, dá uma moral aí. Eu falei, tudo bem. Mas me diga uma coisa, como é que você sabe realmente que é correspondido se você nem falou com ela ainda? Não, porque assim, ó, culto de domingo, aí eu estava, né, ela estava ali naquele cantinho. Aí eu passei, né, dei aquela olhadinha, aí ela olhou de volta. Falei, que legal, né? Deixa eu só fazer uma única perguntinha. Naquela hora que você passou, você estava sozinho? Não, estava eu, fulano. Mas por que você tem certeza que é para você? Pô, Edinho, quem deveria ser? Falei, rapaz, tua autoestima tá boa pra caramba, graças a Deus, né? Mas aí, naquele tempo, a gente já trabalhava, né, com princípios que a gente aplicava, né, que a gente até desenvolvia junto com a Jocum. Porque na Jocum é assim, ó, você chega lá, por ser uma sociedade, né, uma comunidade missionária, e aí tá todo mundo convivendo lá, às vezes homens, mulheres, solteiros, jovens, bem jovens, tem alguns princípios lá. E um dos princípios é que se alguém quiser namorar, primeiro tem que comunicar aos seus líderes e tem que primeiro estar conversando
abertamente, aos olhos de todos, para até então, depois de um tempo, comunicar o namoro e poder ter momentos de sair e fazer alguma coisa. E aí é ensinado lá, e a gente sempre utilizou os princípios, que a primeira coisa, se um rapaz chegasse perto da menina e fosse falar com ela que queria namorar ou fazer qualquer coisa, a primeira pergunta, na ponta da língua, que essa moça tinha que fazer para esse rapaz é o seguinte: qual é a sua missão? Rapaz, se gaguejasse, mete o pé. E isso, a gente aplicava isso. Então, quando esse adolescente vinha falar comigo, eu perguntava para ele: beleza, mano, qual é a tua missão? Ele é o quê? Eu falei: tá, vou melhorar para você. O que você quer fazer da sua vida? Você sabe, por exemplo, você está o quê? Não, estou no ensino médio, beleza. Sabe o que vai fazer na faculdade, por exemplo? Quer fazer faculdade? Não, sei. Sabe o quê? Não, estou uma pequena dúvida aí, né? Entre veterinária, engenharia, arquitetura, né? Jornalismo, mas é uma pequena dúvida, assim, direito. Eu estou quase decidindo. Ah, legal. Então, beleza, deixa eu só te falar uma coisa, então. Você não sabe o que você quer fazer da sua vida. E você quer uma pessoa para trazer com você que também não sabe o que quer fazer da vida, para vocês juntos não fazerem nada. Você quer dar beijo na boca, né? Não, também, né? Não, então esquece. Vai descobrir qual é a sua missão, depois que você descobrir, a gente volta a conversar. Só que ao longo do tempo, eu entendi, por isso que a gente está aqui também, que isso estava incompleto. Porque você não pode, e até a Jocum está tendo dificuldade de descobrir isso. Você não tem que se concentrar apenas na missão, mas em primeiro lugar, você tem que saber quem você é. Porque aí só descobrindo quem é, você vai saber exatamente qual é a missão que você tem que desenvolver na vida. E aí só então você vai poder levar alguém com você nessa missão, debaixo da cobertura correta. Então, em primeiro lugar, não é perguntar qual é a missão desse jovem ou dessa pessoa, mas em primeiro lugar é perguntar para essa pessoa se ela sabe quem ela é. Porque senão ela pode correr o risco de estar desenvolvendo uma missão apenas por desenvolver, de estar realizando um trabalho apenas por realizar. Por isso tem tanta gente em inúmeras profissões, empregos, ministérios, frustrada e com insucessos. Por quê? Porque apenas está fazendo algo que acha que deveria fazer, mas que não tem a ver com ela. O seu ministério, o seu chamado, que não é seu, mas é de Deus, mas que você deve ser mordomo dele, ele é apenas uma extensão de você, de quem você é, das características, personalidades, tudo que Deus forjou e gerou em você, para você desenvolver nessa terra. Então, quem não tem uma identidade, não vai saber qual é a sua missão, e não vai poder namorar nem casar, nem adianta. Você que estava aí já animado, vou te desanimar um pouco em relação a isso. Porque Deus, Ele não une apenas pessoas, mas Deus, Ele une propósitos. E às vezes uma união errada, de pessoas erradas, às vezes não, sempre, representa uma união de propósitos errados. E aí a coisa não vai acontecer como deveria. Só que é interessante que a gente acha que por causa desse conceito aqui, só o homem tem que saber isso, mas isso é uma grande mentira. Era interessante que aí quando vinha uma jovem dessa para o gabinete para conversar, ela vinha de uma forma totalmente diferente do homem. Ela vinha até segura, sabe? Vinha pisando firme, já vinha quase, né? E aí ela já chegava assim: é de Deus, é de Deus. Eu falei: rapaz, é de Deus mesmo, hein? Ai, Deus é lindo, Deus nessa hora é maravilhoso, né? Tá com... ai, Deus falou comigo, que maravilha, mas por quê? Ah, pastor, eu estava triste já, estava desesperado. Poxa, estava quase ficando para titia, com quase 16 anos, eu estava assim já, né? Triste demais com isso. Eu falei: Deus, eu preciso, Deus. E aí Deus me respondeu: Deus é lindo. Eu falei: ah, como é que Deus te respondeu? Não, então eu orei, né? E aí chegou aquele rapaz semana passada lá na igreja, né? Aquele gatinho lá do cabelo, né? Espetado. Eu falei: ah, tá, que legal.
Como é que você sabe que é de Deus? Não, é de Deus, eu orei, as características eu pedi. Ok. E aí você vira para essa jovem e pergunta, amém, né? Dentro do mesmo perfil, qual é a sua missão? E diferente do camarada, ela responde na ponta da língua, ser ajudadora do meu marido. Rapaz, é crente mesmo, né? Esse povo é de Deus, aleluia. Só que da mesma forma que o rapaz, mesmo com toda essa convicção, você fala para a pessoa, mas você se conhece? E outra coisa, você precisa saber qual é a sua missão pessoal. Por quê? Para você saber se vai se encaixar na missão desse que você quer namorar e, consequentemente, você vai casar. Até porque para a mulher isso é muito mais sério. Porque como ela vai ser submissa, no sentido de submissão, comissão, se ela não concorda, se ela não acredita, se ela não enxerga a vida e as coisas da mesma forma. Não significa que eles têm que ser um raio-x um do outro, nunca vai funcionar desse jeito talvez também. Mas significa que ela tem que entender a missão dele, entender a sua própria missão e saber se isso se encaixa. E aí saía triste do gabinete do mesmo jeito, ó, vai descobrir isso, que só depois disso você vai poder ter noção disso. Só que sabe qual é o problema na nossa sociedade hoje? Duas pessoas se encontram. Como deveria ser o certo, né? As pessoas se conhecem, começam a se conhecer mais profundamente, conversar, saber se seus projetos se encaixam, se os seus pensamentos de vida são semelhantes, se os seus objetivos. E aí, eles resolvem assumir um compromisso de o quê? Namoro? Ou o quê? Como deveria ser? Oração, ok. Mas chega no namoro? Chega? Vamos encurtar, né? Não sei se tem corte, como é que faz aí, mas aí em determinado momento chega no namoro. Chegou no namoro, você vai partir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Noivado? Ok. Depois do noivado, qual é o próximo passo? Depois do casamento, o quê? O quê? Os filhos? Não, lua de mel. Sem lua de mel, não tem filho. E pode deixar eles um pouquinho mais para frente, né? Isso deveria ser assim, certo? Ou seja, por quê? Porque você se conhece, você vai conhecer alguém, por se conhecer, você vai entender se isso aí funciona, se encaixa na sua história, na sua realidade, no seu projeto. E aí vocês vão fazer um plano a médio, curto, longo prazo de estarem juntos definitivamente e trilharem a vida com uma só pessoa. Porque o casamento não é apenas uma união de corpos, mas em primeiro lugar é uma união de ideias, de projetos, de sonhos. Então não adianta unir corpo, por isso tem muita gente aí que vive anos junto, mas não está casado. Tem até filhos, mas não está casado. Porque não adianta só casar o corpo. Lembra? É espírito, alma e corpo. E não corpo, alma e espírito. Então isso deveria ser o certo, ok? Todo mundo concorda? Mas olha como que tem sido feito. Em primeiro lugar, vem os filhos. Porque às vezes numa única relação, numa única situação, aí vem os filhos. Gente, estou falando isso aqui diante de Deus. Não é para te ofender, não é para te trazer à tona situações que te entristeceram um dia na sua vida, não é isso. É para a gente trabalhar esses conceitos, amém? Ok? E aí vem os filhos. E aí, por causa dos filhos, decidem se casar. Só que nesse curto espaço de tempo, não houve tempo nem deles se conhecerem um ao outro, e muito menos, quer dizer, conhecer a si mesmos, e muito menos conhecer um ao outro. Aí vão para dentro de uma casa, de um relacionamento, tendo que se conhecer ali dentro, e já tendo uma outra ou outros para conhecer todo mundo junto. Eles nem se conhecem. E aí vão ter que se dar a conhecer a um outro, ou uma outra, ou a outros.
Vai que veio gêmeos, né? Sabe o que vai acontecer? Muita confusão até ajustar o processo. E assim tem sido feito frequentemente. E outra coisa, você nem se conhece e está se dando a conhecer ao outro, literalmente falando, biblicamente falando, sexualmente falando. E enquanto há um espaço muito vazio dentro de você, às vezes até por esse entendimento errado de que depois que Deus criou o homem, Ele deu logo a mulher, você começa a querer conhecer a mulher começa a querer conhecer o homem, achando que isso vai preencher um vazio existente, um vazio que só pode ser preenchido nele, porque Ele é a fonte da essência. E aí você está apenas contaminando, manchando ou misturando uma essência. Só que Deus, Ele fez um ser completo. Então entenda isso, em primeiro lugar. Até para você espantar o sono, me ajuda aqui. Em primeiro lugar, Deus deu ao homem a sua... Está ficando bom, pode ficar melhor. Em primeiro lugar, Deus deu ao homem a sua... Em segundo lugar, deu ao homem a sua... E em terceiro lugar, companheiro. Ou seja, o ajudador ou ajudadora da missão. Só que esse tem sido o problema. Se você não se conhece, se você não conseguiu forjar ainda totalmente esse processo, não queira conhecer ninguém. Sabe por quê? Porque você vai querer se completar através de uma outra pessoa. E essa pessoa não te completa. Nunca. Só o Pai te completa. Porque é somente olhando para a essência, olhando para a gênese da coisa, olhando para Ele, que você pode se reconhecer e saber quem você é. Amém? Vamos dar um intervalinho aí, até para vocês espantarem o sono. Quanto tempo o intervalo? 15 minutinhos? 10, 15 minutos, ok? Vamos para o intervalo e a gente já retorna. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cheerbeat Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados, MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.